Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 29 de novembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a aprovação na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, de uma proposta que busca acabar com as hipóteses de aborto legal no país, um ataque frontal aos direitos das mulheres. Ouvimos a companheira Isabel Costa, do Rio de Janeiro, que fala sobre o ataque do prefeito reeleito Eduardo Paes aos direitos dos servidores públicos municipais, em particular os da educação. E ouvimos ainda o companheiro Walter Pomar, que trata do anúncio feito pelo ministro Fernando Haddad, pela equipe econômica do governo, acerca do pacote econômico de cortes, ajustes e as demais notícias que foram anunciadas nesta semana. E pessoal, a gente vai terminando esta última semana do mês de novembro, cada vez mais perto do final do ano, e não falta assunto para comentar no nosso podcast. A gente podia passar aqui muito tempo falando sobre o anúncio feito no início dessa semana acerca do inquérito da Polícia Federal que aponta Jair Bolsonaro como o mentor intelectual de todos os projetos e ideias golpistas desde o ano 2019. Podíamos falar que a cúpula militar está completamente comprometida. Parte dela é golpista. Passou boa parte dos últimos anos pensando, formulando, elaborando e tentando executar planos golpistas para manter a extrema-direita no governo. E a outra banda, que não estava participando de forma ativa, contribuiu ao ficar omissa, mesmo sabendo da existência dos planos. Vimos que não foram um nem dois, mas foram vários planos muito bem elaborados por membros da cúpula militar, do então governo Jair Bolsonaro, pessoas que nesse momento precisam ser não apenas investigadas, mas que antes que continuem tentando dar novos golpes, devidamente punidos. Obviamente que começo de 2025 precisa caminhar para que essas investigações não fiquem engavetadas. A PF já apresentou o seu relatório, o ministro do Supremo Tribunal Federal responsável por acompanhar a investigação já encaminhou para a PGR, compete agora ao Procurador-Geral da República realizar a respectiva representação. Muita coisa, mas como nós já tínhamos dito, se por um lado a extrema-direita está cada vez mais publicamente comprometida com aquilo que ela é de fato, golpista, fascista, por outro lado, ela também vai reagir. E uma dessas reações, nesta semana, veio na Câmara dos Deputados, com a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça de um projeto de lei que ataca os direitos reprodutivos das mulheres, ataca as liberdades democráticas, tentando acabar com todas as hipóteses atuais de aborto legal no país. Sobre esse assunto, eu passo a fazer nesse momento a leitura de uma nota publicada pela Secretaria Nacional de Mulheres do PT, que diz o seguinte, abre aspas, mais uma vez, os direitos de brasileiras são atacados pela extrema-direita. Nesta quarta-feira, dia 27, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados votou por 35-15 a proposta de emenda à Constituição, a PEC 164 de 2012, que proíbe o aborto no Brasil, inclusive em casos de estupro. A Secretaria Nacional de Mulheres do PT é veementemente contra essa medida absurda que pune vítimas de estupro. O estupro é uma das maiores violências a que uma mulher é submetida. É inadmissível que a vítima de um crime sexual seja obrigada a seguir com uma gestação indesejada, fruto de uma agressão. Por oportuno, informamos que não compactuamos de forma alguma com o voto isolado do deputado Flávio Nogueira a favor desta medida arbitrária contra o direito das mulheres e meninas. Tal posição
não reflete a luta e a orientação do PT, que tem uma longa trajetória de enfrentamento às violências perpetradas contra todas as mulheres brasileiras. Diante de tal episódio lastimável, tomaremos as medidas disciplinares cabíveis, como o pedido de afastamento imediato e a instalação da comissão de ética do partido para apurar o flagrante abandono do programa partidário. Desde já, orientamos as companheiras e os companheiros petistas a se unirem a nós em defesa dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e meninas. Por hora, nascem 44 bebês de mães adolescentes no Brasil, segundo dados do SUS. Não podemos admitir que, diante dessa tragédia social, o nosso partido, com a história que tem, acate uma posição de punição às vítimas de estupro. As meninas brasileiras devem brincar, estudar e desenvolver com saúde e segurança. O PT tem em sua essência o respeito à dignidade, portanto, não pode trilhar o mesmo caminho da extrema-direita, que, por meio dos seus preceitos, guiados pelos dogmas religiosos e conservadores, busca punir vítimas de estupro em vez de protegê-las e acolhê-las diante de sua dor. Fecha aspas. A nota, para quem quiser compartilhar, também está disponível no site do PT, pt.org.br. E reforço aqui algo que está escrito aí. É absurdo, inaceitável que um deputado eleito pelo PT deixe o seu voto junto à extrema-direita numa pauta como essa. É inaceitável que a nota tenha consequências, que a secretaria, as companheiras avancem com esse pedido para que ele seja devidamente punido. Afinal de contas, não foi um voto errado. Este indivíduo, atualmente deputado pelo PT do Piauí, já tinha dado declarações à época das eleições de 2022 contra o presidente Lula, quando este se manifestou acerca da pauta de legalização do aborto como uma questão de saúde pública. São as contradições que não podemos deixar passar, temos que enfrentar para que o PT tenha posição e opiniões e posições como essa não prosperem dentro do nosso partido. E pessoal, por falar em situações delicadas, a gente vai começar a escutar agora a nossa companheira Isabel Costa. A Isabel, militante, dirigente do PT no Rio de Janeiro, também dirigente sindical, fala com a gente sobre o pacote de maldades apresentado pelo prefeito reeleito em expressiva votação, Eduardo Paes, que nesse momento ataca os servidores públicos do Rio de Janeiro, mas em particular os trabalhadores, trabalhadoras da educação. É para falar desse assunto que a gente escuta agora a companheira Isabel. Eu sou Isabel Costa, professora de História, representante dos servidores no nosso Conselho de Previdência, o PrevRio, dirigente do CEP, e trago aqui notícias de muita luta na capital do Rio de Janeiro, no serviço público, em especial na educação municipal. Mal terminou o segundo turno, o prefeito Eduardo Paes, eleito em primeiro turno, com muitos votos dos servidores, apresentou à Câmara Municipal aos vereadores um verdadeiro pacote de maldades, o PL 186, um projeto que retira direitos históricos e precariza ainda mais o serviço público e, em especial, a educação. Nós fizemos 2 assembleias emergenciais e, no dia 12 de novembro, definimos o estado de greve e o início da greve para o dia 25. E assim aconteceu. Numa assembleia imensa, como não víamos desde 2013, a categoria professores e funcionários respondeu ao chamado do sindicato, lotando a assembleia numa quadra de escola de samba e decretamos greve por tempo indeterminado. E estamos nessa luta desde então. Na terça-feira, dia 26, nós tivemos uma enorme mobilização de rua na porta da Câmara Municipal, que começou às 9 horas da manhã e terminou por volta das 22 horas, numa intensa mobilização. Mobilização do lado de fora da Câmara, mobilização dentro da Câmara, nas galerias. Inclusive, um grupo de profissionais de educação ocupou o plenário e, assim, com muita pressão sobre os vereadores,
com campanha nas redes sociais, conversando nas unidades escolares, esclarecendo a comunidade escolar, nós conseguimos até o final desta semana a suspensão da votação do pacote, e isto possibilitou a reunião com os vereadores, né, para ver o absurdo. O projeto ele não havia sido discutido ainda profundamente pelos vereadores, e uma audiência com o sindicato e o comando de greve. Bem, de forma muito resumida, quais são os ataques? Em primeiro lugar, um ataque ao direito de férias de professores e funcionários em janeiro. O prefeito flexibiliza essa norma, possibilitando a repartição de férias e o não gozo das férias de janeiro, principalmente para o grupo dos funcionários, mas os professores também estariam atingidos. Nós temos o fim da licença especial, nós temos uma ilegalidade nessa lei que já é um decreto, porque ameaça de perda das licenças já existentes os servidores que não se manifestarem com consciência a esse direito, né, a essas licenças que possuam. Nós temos um ataque às atribuições dos cargos, a possibilidade do prefeito atualizar os cargos e, portanto, oficializar o desvio de função. E nós temos o maior dos absurdos, que diz respeito aos docentes, que é a mudança da forma de contagem da nossa carga horária, pondo por terra a nossa vitória na lei do 1/3 extraclasse, uma lei aprovada durante um dos mandatos do presidente Lula. O prefeito Eduardo Paes, mais uma vez, de forma debochada, arrogante, diz que nós trabalhamos pouco e queremos descansar mais e, portanto, amplia o nosso tempo de trabalho com o estudante e diminui o nosso tempo extraclasse, o que significa dizer mais trabalho gratuito para planejamentos, correções, organização de aulas e a nossa formação, dado de graça para esta prefeitura. A resposta da categoria, ela foi forte, nós já temos o apoio e a declaração de várias entidades, como a CUT, como a CMTE, como vários sindicatos do Brasil, e nós pedimos esse apoio efusivo, militante, de todos aqueles que estão ouvindo este podcast, porque essa é uma luta pela educação pública contra a precarização e o adoecimento do nosso trabalho, juntando certamente essa mobilização àqueles que lutam neste momento pelo fim da escala 6 por 1, porque infelizmente essa é uma realidade presente também na educação. Muitos dos nossos colegas trabalham em 2, 3, 4 empregos, de segunda a domingo, fazendo atividades para complementar a sua renda, que é insuficiente no serviço público municipal do Rio de Janeiro. Então, esta é a denúncia que nós estamos fazendo em relação a um prefeito que caça direitos, um prefeito que é neoliberal na veia, um prefeito que, durante as eleições de 2020, afirmou que era favorável ao plano econômico de Paulo Guedes e que já ameaça de trazer, no ano de 2025, a continuidade, o restante da reforma da Previdência de Bolsonaro. Então, essa é a experiência concreta que aqui na cidade do Rio de Janeiro a população e servidores municipais têm com essa política da Frente Ampla. Para nós, todos os nossos parlamentares progressistas de esquerda devem romper com esta prefeitura de Eduardo Paes e se colocar ao lado dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação e do serviço público municipal. Viva a luta, estamos em greve e, com certeza, iremos à vitória. Valeu, Isabel. Obrigado, companheira. E, pessoal, agora a gente vai falar, talvez, daquele assunto que essa semana, junto à divulgação do inquérito da PF do Bolsonaro, mais ocupou e tende a continuar ocupando o debate público no país. O anúncio feito em rede nacional pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Um anúncio que, quando foi divulgado que iria acontecer, já começou a ter
impactos. E nessa sexta-feira continua acontecendo. Nós vimos agora há pouco, o podcast sendo fechado no finalzinho da tarde, começo da noite, que o dólar bateu um recorde histórico, valor nominal de R$ 6. Um valor que nada mais significa do que uma resposta do mercado financeiro, do grande capital, que, por sua vez, acha que o anúncio feito pelo Ministério da Fazenda não contempla aquilo que eles desejavam, que era apenas e tão somente um pacote de ajuste, de cortes e de manutenção das altas taxas de lucro que eles possuem com o pagamento da dívida e com a transferência de recursos por meio das mais diversas formas e mecanismos que existem. Acontece que o anúncio do Haddad foi repleto de sinais diversos. E para falar um pouquinho sobre esse pacote apresentado pelo Ministério da Fazenda, a gente escuta agora o companheiro Walter Pomar. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Pois bem, Patrick, vamos falar do pacote. Depois de muitas semanas de especulações, de contradições, de polêmicas públicas e privadas, veio à luz, finalmente, o famoso pacote. O anúncio foi feito no dia 27 de novembro de 2024, em cadeia nacional. O ministro Fernando Haddad, nosso companheiro de partido, fez um pronunciamento. Eu não recordo se foi o primeiro pronunciamento que ele fez, nem tampouco sei se será o último, mas certamente será lembrado para sempre como um momento marcante na trajetória do próprio Fernando Haddad. Afinal, ele é cotado como potencial candidato à presidência da República. E espera-se, num país como o Brasil, numa conjuntura como a nossa, que um candidato a presidente da República seja capaz de trazer boas novas, ou, pelo menos, quando fala da necessidade de sacrifícios, vincular esses sacrifícios no presente a um futuro glorioso. E foi, de certa maneira, isso que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentou fazer. O mote do governo, eficiente, Brasil mais forte e justo, foi acompanhado de um discurso que apresentou os cortes como algo não apenas necessário, mas, no fundo, como algo positivo. Não é uma tarefa fácil de fazer, seja pelo mérito, que nós vamos comentar adiante, seja pelo contexto. O contexto é o seguinte: todas as pesquisas de opinião feitas desde o início de 2023 mostram um certo empate. A correlação de forças da eleição presidencial de 2022 continua presente, depois de quase 2 anos de governo, onde, sem dúvida, nós temos um governo muito melhor, que fez muitas coisas melhores para o povo brasileiro do que o governo anterior, do que o governo cavernícola. Era de se esperar, portanto, que as pesquisas demonstrassem isso, mas não é o que está acontecendo desde o início de 2023. A conclusão é que existe uma opinião popular acerca da situação do país, em particular, uma opinião popular acerca da situação econômica, que é diferente daquela opinião que frequenta o Ministério da Fazenda e outros setores do governo. Isso ficou confirmado na eleição municipal de 2024. Aliás, as eleições de 2024 no Brasil e as eleições presidenciais nos Estados Unidos servem de alerta. Afinal de contas, uma opinião popular crítica pode facilmente se transformar numa derrota do governo e numa vitória da oposição de direita e de extrema-direita. Preocupados com isso, muitos ministros do governo tentaram vender a seguinte interpretação das eleições: o PT foi mal, mas o governo foi bem. Mas essa interpretação é wishful thinking, é pensamento positivo, é uma tentativa de embalar um resultado ruim com um papel de presente brilhoso. O fato é que existe uma insatisfação com a situação. E boa parte dessa insatisfação está concentrada na área econômica. Nesse sentido, voltando ao pacote, era uma tarefa muito dura para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicar os cortes como algo positivo. Mas foi o que ele tentou fazer. Ele disse que os cortes eram um conjunto de propostas
que reafirmam nosso compromisso com um Brasil mais justo e eficiente. Disse que temos sinais claros de que estamos no caminho certo. Relacionou alguns feitos positivos do governo. Falou do combate a privilégios e sonegação, combate que teria permitido melhorar as contas públicas. Curiosamente, se isso fosse plena verdade, por que mesmo o pacote é necessário? Ademais, infelizmente, Haddad perdeu aí uma grande oportunidade de, ao falar do combate a privilégios, citar as milhares de empresas privadas beneficiadas com cerca de 98 bilhões de reais. Aliás, a conta completa é bem mais gorda. Dentre essas empresas, muitas do chamado agronegócio, que se vende como um sucesso empresarial, mas não conta ao distinto público que recebe dinheiro do Estado brasileiro. Haddad perdeu a oportunidade de falar disso e enfatizou, por outro lado, que persistem grandes desafios. Pensei eu, com meus botões, o grande desafio, o primeiro desafio que Haddad vai citar será a taxa de juros. Afinal de contas, se existe alguma coisa que perturba o equilíbrio das contas públicas no Brasil, é a taxa de juros, a taxa Selic, que aumenta o peso da dívida pública no Brasil, por uma canetada da diretoria do Banco Central. Mas, surprise, não foi da taxa de juros que Haddad falou em primeiro lugar. O primeiro desafio da lista é o salário mínimo. E sobre isso, Haddad disse textualmente o seguinte, abre aspas, já devolvemos ao trabalhador e à trabalhadora o ganho real no salário mínimo. Esse direito, esquecido pelo governo anterior, retornou com o presidente Lula. E com as novas regras propostas, o salário mínimo continuará subindo acima da inflação, de forma sustentável e dentro da nova regra fiscal. Fecha aspas. Essa última frase, de forma sustentável e dentro da nova regra fiscal, não fica evidente o que ela quer dizer para quem está ouvindo o discurso. Mas quem foi lá ler o relatório que o governo, o Ministério da Fazenda, divulgou depois do discurso, entende direitinho. Eu vou usar as palavras desse texto divulgado pelo próprio Ministério. Regra dos 2 governos anteriores: crescimento apenas pela inflação. Regra atual: crescimento pela inflação do ano passado, mais crescimento real igual ao PIB de 2 anos anteriores. Regra proposta: mantém regra de crescimento real pelo PIB, mas a variação real estará nos limites do arcabouço fiscal. Ou seja, vai crescer menos. Essa é a notícia real que precisaria ter sido explicada para o povo brasileiro com todas as letras. Na regra atual, estabelecida pelo próprio governo Lula, o crescimento inclui a inflação e o crescimento do PIB. Na nova regra, o crescimento com base na inflação continua e o crescimento com base no PIB continua se estiver dentro dos limites estabelecidos pelo chamado arcabouço fiscal. Ou seja, não poderá ser maior de 2,5% e não poderá ser menor que 0,6%. Acontece que nos últimos 2 anos, o governo tem comemorado o crescimento do PIB acima do previsto. Mas o que está sendo dito pelo ministro da Fazenda neste momento é que, havendo crescimento superior a 2,5%, esse crescimento não será transferido para o salário mínimo. Se essa regra do salário mínimo estabelecida por este pacote anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estivesse valendo desde 2003, o mínimo hoje seria em torno de 25% menor do que é atualmente, ou seja, seria um mínimo inferior a R$ 1.000. Portanto, não é uma boa notícia para aqueles que vivem do salário mínimo, nem tampouco é uma boa notícia para todos aqueles que recebem algo cujo cálculo é feito com base no salário mínimo. O que importa, portanto, é que com a nova regra proposta, o salário mínimo vai crescer menos. Haddad também anunciou que para, abre aspas,
atender as famílias que mais precisam, o abono salarial será assegurado a quem ganha até R$ 2.640. Ele disse também que esse valor será corrigido pela inflação nos próximos anos e se tornará permanente quando corresponder a um salário mínimo e meio. Na prática, segundo explicou o próprio Ministério da Fazenda depois do discurso do ministro, vai haver uma redução no abono. Hoje, o abono está acessível para quem recebe até 2 salários mínimos. Em 2035, ele estará acessível a quem recebe até 1,5 salário mínimo. Alguém pode dizer, mas é um valor muito pequeno. E eu respondo, depende de quanto você recebe, meu irmão. Em compensação, Haddad, depois de anunciar essas duas más notícias, em relação ao salário mínimo e em relação ao abono, ele informou que há medidas que também combatem privilégios incompatíveis com o princípio da igualdade. Vamos corrigir excessos e garantir que todos os agentes públicos estejam sujeitos ao teto constitucional. É uma boa medida. Existe gente ganhando salários disfarçados várias vezes maior do que o teto constitucional. O que o Haddad não disse no seu discurso, mas todos nós sabemos, é que corrigir efetivamente esses excessos depende da concordância dos chamados 3 poderes. Eles vão querer cortar na carne ou isso daí é apenas uma promessa para compensar a ação que efetivamente o governo pretende realizar em relação ao salário mínimo e ao abono? Haddad informou ainda que para garantir que as políticas públicas cheguem a quem realmente necessita, nós vamos aperfeiçoar os mecanismos de controle que foram desmontados no período anterior. Ele não citou no discurso, mas o Ministério da Fazenda explicou por escrito, depois do discurso, que vão ser endurecidas as regras de acesso ao Bolsa Família e ao benefício de prestação continuada. Eu peço que vocês busquem esse detalhamento que o Ministério da Fazenda fez. Há uma série de medidas que, disfarçadas de um discurso técnico aparentemente muito convincente, na prática vão significar uma redução da renda para muita gente do país inteiro. Pessoas que não são eleitoras, nem são apoiadoras, nem são integrantes dos grupos sociais de onde provém a base de apoio do lado de lá. Em contrapartida, Haddad disse que nós vamos promover mais igualdade nas aposentadorias militares, com a instituição de uma idade mínima e a limitação da transferência de pensões, além de outros ajustes. A proposta do Ministério da Fazenda é acabar com a chamada morte fictícia, fixar em 3,5% a remuneração, digamos, 3,5% da remuneração, a contribuição do militar para o Fundo de Saúde até janeiro de 2026, extinguir a transferência de pensão, estabelecer uma idade mínima para a reserva remunerada. Essas medidas são bem-vindas, são pequenas, deveriam ser tomadas medidas muito mais duras contra essa corporação superprotegida que são as Forças Armadas. Lembrando que, como tudo, num país desigual, nem todo mundo é protegido. São os andares de cima das Forças Armadas que são protegidos, em particular os generais, os almirantes e os brigadeiros. Agora, de novo, a questão é, essas medidas estão sendo propostas, serão efetivamente implementadas? Haddad também disse que serão tomadas medidas relativas às chamadas emendas parlamentares. Novamente, como no caso das alterações sobre os militares, as medidas anunciadas pelo ministro neste caso são positivas. Limitar o crescimento das emendas impositivas ao arcabouço fiscal, restringir emendas nas despesas discricionárias do Poder Executivo, vedar crescimento real das emendas não impositivas, de modo que o montante total das emendas cresça sempre abaixo do arcabouço, destinar 50% dos valores de emendas de comissão para o SUS, observados critérios de diretrizes técnicas, bloquear emendas proporcionalmente aos bloqueios do Poder Executivo, limitado a 15% do total das emendas. Claro que com senões e questões de conjunto são medidas positivas, porém, assim como outras medidas anunciadas, elas dependem do Congresso Nacional. Nos próximos dias e semanas, nós vamos ver se elas vão ou não virar realidade. Haddad não citou
nem poderia, num discurso que teve 7 minutos e pouco de duração, Haddad não citou outras medidas que seu ministério divulgou posteriormente em nota técnica, relativas a cortes na educação, na Lei Aldir Blanc, nos concursos públicos, nos subsídios e subvenções, no Fundo Constitucional do Distrito Federal, na desvinculação de receitas da União, na criação de despesas e no dever de execução. O Ministério da Fazenda também informou, depois do discurso, que vão ser introduzidos novos gatilhos no chamado arcabouço, naquele caso de ocorrência de déficit primário ou redução das despesas discricionárias. Se falou, no texto divulgado posteriormente pelo Ministério da Fazenda, que se houver déficit primário de 2025 em diante, no exercício seguinte à apuração do déficit, fica vedada a criação, majoração ou prorrogação de benefícios tributários. Os benefícios que já existem, que equivalem a uma fatia muito expressiva do PIB, continuam aí. Também está na descrição feita pelo Ministério da Fazenda depois do discurso que passará a existir um gatilho de reenquadramento que vedará, a partir de 2027, aumento real acima de 0,6% se a despesa discricionária se reduzir de um ano para o outro, né? Atenção, o pessoal que é funcionário público, que é servidor público, isso impactará essas pessoas. Inclusive esse aqui que vos fala. Muito bem, Haddad, no seu discurso, disse que essas medidas vão gerar uma economia de 70 bilhões nos próximos 2 anos. Logo, fica explícito que a economia buscada não tem como objetivo reduzir os impostos, nem tem como objetivo ampliar os investimentos. O objetivo da economia é garantir a sustentabilidade fiscal. Ora, se é esse o objetivo, é absolutamente surpreendente que não exista entre as medidas absolutamente nada em relação aos juros e à especulação. Assim como é impressionante que sobre os subsídios que são dados de presente ao andar de cima, só, como já falei, 98 bilhões de reais passados a empresas, segundo a própria Fazenda divulgou. Em relação a isso, eventuais medidas poderão ser tomadas futuramente, ou seja, houve uma escolha sobre aonde fazer economia. O Ministério da Fazenda divulgou, depois do discurso, uma tabela onde faz uma estimativa preliminar do impacto dessa economia entre 2025 e 2030. A estimativa é de que a economia chegaria a 327 bilhões de reais. E especificamente no biênio 2025-2026, anos em que se decidirá quem vencerá a próxima eleição presidencial, o impacto previsto, a estimativa de impacto prevista pela Fazenda é de 71,9 bilhões de reais. E quando você soma os cortes propostos, os números são autoexplicáveis. Os militares vão entrar com 2 bilhões, o provimento e a criação de cargos também com 2 bilhões, o Distrito Federal com 2,3 bilhões, a cultura com 3 bilhões, subsídios e subvenções com 3,7 bilhões, a DRU com 7,4 bilhões, o Fundeb com 10,3 bilhões, as emendas parlamentares com 14,4 bilhões e a maior fatia, 26,6 bilhões, virão de gastos, entre aspas, entre muitas aspas, feitas com o andar de baixo. Ou seja, vai ser o povo, as camadas populares, que vão arcar com a maior parte da economia. Tendo em vista ser essa a distribuição social do impacto, é óbvio que nosso companheiro Fernando Haddad teria que terminar o discurso dele dando boas notícias ao andar de baixo. Uma dessas boas notícias é a de que combater a inflação, reduzir o custo da dívida pública e ter juros mais baixos é parte central de nosso olhar humanista sobre a economia. Infelizmente, essa é a única vez no discurso inteiro dele em que aparece a palavra juros, que é, como já foi dito, o principal fator isolado do crescimento da dívida pública em nosso país. Também não compareceu no discurso nenhuma medida relacionada ao combate à inflação, que, como todo mundo sabe, continua sendo um grande problema. Haddad também reafirmou o compromisso com as famílias brasileiras, falando em proteger o emprego, aumentar o poder de compra, assegurar o crescimento sustentável da economia. Infelizmente, nesse olhar humanista dele, não coube nenhuma menção à vida além do trabalho, nenhuma menção ao momentoso tema da escala 6x1, que é muito relevante num país onde o emprego cresce,
o poder de compra nem tanto, mas a exploração cresce demais, né? No lugar desses temas, a boa nova trazida por Haddad foi a maior reforma da renda da nossa história. Ele informou que uma parte importante da classe média, que ganha até R$ 5.000 por mês, não pagará mais imposto de renda. Eu não vou falar aqui do uso abusivo desse conceito de classe média aplicado a pessoas que ganham até R$ 5.000 por mês. Vamos nos focar apenas no que disse o próprio Ministério no texto que foi divulgado posteriormente. Está dito explicitamente o seguinte: faremos a maior reforma do imposto de renda da história do Brasil. Aumento da faixa de isenção do imposto de renda para até R$ 5.000. Não haverá perda de arrecadação com a ampliação da isenção do imposto de renda pessoa física. A compensação se dará pela inclusão dos mais ricos no imposto de renda, tornando a tributação no topo mais justa e melhorando a desigualdade social. Fixação de alíquota efetiva mínima para os mais ricos. Atualmente, para o 1% mais rico, a alíquota efetiva é de 4,2% e, para o 0,01% mais rico, a alíquota efetiva é de 1,75%. Proposta de revisão da isenção de imposto de renda para faixas mais altas de renda dos aposentados por moléstia grave ou acidente. Tributação de remessa de dividendos ao exterior. Fecha aspas. Faremos é no futuro. Quando entrará em vigor? E as contas detalhadas a respeito, até agora eu não li. Mas o central é a ideia obsessiva, às vezes, de que a nova medida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo. Tudo sem excessos e respeitando padrões internacionais consagrados. Tudo sem excessos é quase uma obsessão, quando nós precisamos de medidas excessivas para melhorar a vida dos pobres e medidas excessivas para cortar os ganhos absolutamente indecentes dos ricos nesse país. Mas, enfim, isso é um problema literário, né? Tem gente que gosta dessa ideia de não sermos excessivos, né? Mas o fato é que, segundo o próprio Ministério da Fazenda, essa medida, combinada à histórica reforma tributária, fará com que grande parte do povo brasileiro não pague nem imposto de renda e nem imposto sobre produtos da cesta básica, o que, na opinião do Ministério da Fazenda, corrigiria grande parte da inaceitável injustiça tributária que aprofundava a desigualdade social em nosso país. Esse aprofundava a desigualdade social é fantástico, né? Porque é como se não continuasse aprofundando, como se as mudanças feitas já resolvessem em grande medida o problema. Eu gostaria sinceramente de acreditar nisso. Eu gostaria sinceramente de acreditar que sem imposto sobre herança, sem imposto sobre grandes fortunas, sem imposto sobre as transações e sobre as propriedades, será possível efetivamente corrigir a chamada injustiça tributária. Aliás, eu também gostaria de não ter nenhuma dúvida sobre o impacto da medida em si, porque há estudos demonstrando que é mais complexo do que parece ser. Aliás, eu acho que no fundo o próprio Haddad tem algumas dúvidas a respeito do conjunto da obra. Só assim para explicar que no finalzinho do seu discurso ele resolve apelar para a fé. A frase citada por ele no seu discurso é, abre aspas, tenham fé de que seguiremos construindo um país onde todos possam prosperar pela força de seu empenho e trabalho. Fecha aspas. Bom, fé, para aqueles que têm, constitui uma bênção. Para aqueles que não têm, mas também para aqueles que reservam a fé para outras esferas da existência, os problemas estão em outro lugar. Por exemplo, as medidas anunciadas vão contribuir para o governo ampliar o investimento público no desenvolvimento e no bem-estar social? As medidas anunciadas vão contribuir para reduzir a ofensiva do grande capital e da direita contra a classe trabalhadora e contra o nosso governo? As medidas anunciadas vão pacificar, em bom sentido, a disputa que existe dentro do governo entre os social-liberais e a esquerda? Ou ainda, as medidas anunciadas vão ajudar o governo e o PT a chegar em melhores condições políticas eleitorais em 2025 e 2026? Há quem acha que sim, entre outros motivos porque a extrema-direita está sob forte pressão devido às investigações que indicam o envolvimento do cavernícola Edson Caterva em crimes, atentados, golpes e tudo mais. Infelizmente, a extrema-direita não se resume a Bolsonaro e sua turma. A extrema-direita no Brasil é um movimento político-social de massas, cujos tentáculos seguem se movimentando, como pôde ser visto nas redes sociais e no Congresso nas últimas 72 horas.
Derrotar um movimento político-social desse tipo, um movimento que é cimentado por ideias reacionárias, mas muito poderosas, depende de existir outro movimento político-social em sentido contrário e com força maior, cimentado por ideias ainda mais poderosas. Nesse contexto, o impacto político, tanto do discurso do companheiro Haddad quanto das medidas anunciadas, não é positivo. Repito, o impacto não é politicamente positivo, especialmente porque essas medidas, assim como toda a lógica do arcabouço fiscal, não aponta no sentido do desenvolvimento. Aliás, por incrível que possa parecer, essa palavra desenvolvimento não comparece uma única vez no discurso do Haddad. Não é um ato falho, é sabotagem, talvez até autossabotagem, tendo em vista, como eu disse, que o Haddad é um nome sempre lembrado para disputar eleições presidenciais. Bom, qual foi o efeito disso sobre o lado de cá e sobre o lado de lá? Aconteceu o de sempre. O governo fez o que achou por bem fazer e os chamados mercados reagiram como sempre. Alguns bateram muito, outros assopraram um pouco, mas todos eles ganharam. E o Banco Central fez cara de paisagem. Como todo mundo está vendo, desde que o discurso foi feito, começou uma onda especulativa. E o Banco Central, ao invés de intervir no mercado, fica assistindo o que está acontecendo. No governo cavernícola, o presidente do Banco Central chegou a usar 65 bilhões de dólares para manter o câmbio sob controle. Na véspera das eleições presidenciais de 2022, o presidente do Banco Central injetou 20 bilhões de dólares. Houve 122 intervenções no mercado de câmbio no governo cavernícola. No atual, só 2. Ou seja, a postura do Banco Central é deixar o parquinho pegar fogo. Por quê? Porque isso enriquece os maganos. Aliás, é bom a gente lembrar, de que é que mesmo que adiantou tentar pacificar a relação com o Banco Central? Houve um esforço imenso da parte do ministro da Fazenda para convencer o presidente Lula a não dar declarações contra o presidente do Banco Central. E o governo decidiu não tomar medidas judiciais para afastar esse cara na época, lá atrás. Deixou por 2 anos ele continuar no posto sem haver uma resistência efetiva contra isso. Não porque o presidente Lula não quisesse, mas porque muita gente, toda vez que ele falava alguma coisa, reclamava. Pergunto, de que isso adiantou? Aliás, do que adiantou termos indicado grande parte da diretoria do Banco Central que continua votando com o Bob Fields Neto, continua participando dessa inércia geral? Bom, muita gente interpreta que essa reação do mercado ao plano seria um sinal de que o plano estaria do nosso lado, estaria do lado certo da força, como se diz no universo de Star Wars. Essa é a opinião de muita gente dentro do PT, que considera que a onda especulativa deflagrada pelo plano seria a prova definitiva de que as medidas do plano são corretas. Bom, a experiência demonstra algo um pouquinho diferente. O motivo da especulação é ganhar dinheiro. E como o Banco Central faz cara de paisagem, toda ocasião vira motivo para ganhar dinheiro. Entretanto, é verdade que o chamado mercado queria mais, muito mais, queria um plano muito mais pesado. Aliás, as posições inicialmente defendidas pelo Haddad e pela Tebet iam muito além do que foi anunciado. Eles propunham explicitamente mexer, por exemplo, no piso constitucional da saúde e da educação. Como parece óbvio, e como, aliás, é público, o presidente Lula deu uma segurada nos cabeças de planilha. Aliás, alguém viu a ministra Tebet por aí? Ela não deveria ter participado mais ativamente do anúncio? Bom, isso posto, a verdade é que as ações do mercado não são confirmação de que o plano é ótimo. As medidas realmente adotadas, como a gente já falou, não tocam na variável taxa de juros, não tocam nos gastos tributários, e segundo o Ricardo Carneiro, economista petista, chegam a 6% do PIB, 600 bilhões de reais, dos quais 100 bilhões, ou seja, 1% do PIB, são concedidos diretamente às empresas, como comprovou o Ministério da Fazenda ao divulgar uma lista de empresas beneficiárias. As medidas adotadas, repito, não tocam na variável taxa de juros, não tocam nos gastos tributários, incluem medidas positivas, como imposto de renda, como as medidas sobre os militares, sobre as emendas parlamentares, mas algumas delas dependem do Congresso Nacional, mas incluem também medidas negativas, que, se forem implementadas, vão recair sobre a base eleitoral e social do governo. Por exemplo,
Dos 71,9 bilhões estimados de economia, a maior fatia, 26,6 bilhões, vai sair do abono salarial, do salário mínimo, do Bolsa Família e do BPC. Então, do jeito que o plano foi formulado, a economia que ele propõe, que ele busca, não vai recair nem apenas nem principalmente sobre o lombo de eventuais malandros que recebem benefícios que não merecem receber. Vai recair sobre gente pobre e trabalhadora. Aliás, vamos combinar, né? Os grandes malandros desse país são aqueles que vivem da especulação dos benefícios tributários, e esses não foram alvo das medidas da Fazenda. Agora, o mais grave, e com isso eu encerro, não é o plano em si. O mais grave é que o plano, o pacote, ele opera nos marcos definidos pelos nossos inimigos. A pauta deles é o corte de gastos. E nosso debate é sobre que tipo de corte é aceitável ou não. A nossa pauta precisa ser outra, não pode ser corte de gastos. A nossa pauta precisa ser desenvolvimento e reindustrialização, ampliação do bem-estar social. Portanto, qualquer que seja a nossa avaliação sobre as medidas da Fazenda, a principal conclusão que a gente deve tirar é que a gente precisa mudar de pauta. Ou a gente faz isso, ou nós vamos seguir na defensiva nesse debate sobre a economia nacional, com consequências que a gente já sabe quais serão. Um abraço, Patrick! Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Pois é, temos aí pela frente uma longa estrada para percorrer, um debate muito sério para fazer, ainda em 2024 e, obviamente, ao longo de todo o ano de 2025. A gente vai continuar falando desse assunto nas próximas edições aqui do podcast. Desde já antecipo que ainda temos edição até o dia 20 de dezembro, portanto, muito espaço para a gente conversar e discutir. Essa foi mais uma edição do nosso programa. Como vocês sabem, é totalmente feito por meio de troca de áudios de WhatsApp com os militantes do PT espalhados pelo país. A gente se reencontra aqui na próxima semana, informando que também temos na próxima semana a edição do programa Antivírus, lá no YouTube do canal Contramola. A gente, portanto, conversa bastante. Saudações petistas, um bom fim de semana e até mais.